você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 81. E você vai perceber que nós estamos num ambiente diferente. E desta vez nós vamos fazer uma série de 4 episódios gravados em Balneário Camboriú, com convidados muito especiais aqui dessa região. E deixa eu te comunicar, se você for novo por aqui, que todo sábado, às 10 da manhã, nós temos um novo episódio, que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá, ou pelo Facebook da rádio, e lá nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no Spotify e no YouTube. E também, se você quer relembrar e assistir os melhores cortes de cada episódio, você vai lá no nosso Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast. Então, deixa eu apresentar quem é meu ilustre convidado, meu primeiro convidado aqui de Balneário Camboriú, que é o André Heck. O André, ele é esposo da Letícia, ele é um psicólogo especialista em saúde mental e gestão empresarial, e também um expert em tecnologias educacionais. E isso tem muito a ver com a forma que eu conheci ele, eu já vou contar para vocês. Ele é um entusiasta, então, do comportamento humano, do uso da tecnologia. Ele já teve experiências em comunidades terapêuticas, em ONGs, está envolvido com o Conselho Regional de Psicologia, em debates sobre direitos humanos, sobre muita coisa. Ele é uma pessoa que está sempre em movimento. E como que eu conheci esse cara? Eu, recentemente, participei de uma imersão chamada Startup Weekend, que é uma imersão para a gente desenvolver uma startup. E o André era um dos mentores que ficava lá nos ajudando, nos dando suporte. E eu me conectei muito com o André, talvez por essa área da psicologia, do desenvolvimento humano, que é uma área que eu tenho tanta afinidade. E eu senti nele, de verdade, uma vontade genuína de ajudar o próximo. Um cara, assim, daquele gente boa, gente fina, fala mansa. E a gente ali descabelado, preocupado com aquilo tudo que tinha que entregar no Startup Weekend. Ele era a nossa calmaria ali. Então, tá aqui ele, porque eu fiquei mais curiosa para conhecê-lo nas entrelinhas, para saber as histórias dele, quem é ele de verdade e qual é a grande lição que ele traz. Então, André, seja muito bem-vindo aqui no Vivi e Aprendi Podcast. É uma honra te receber aqui e gratidão por você ter aberto sua agenda para isso também. Muito obrigado, Dani, pelo convite. Estava ansioso desde que a gente marcou para fazer essa conversa. E cheguei a ficar até cansado aqui quando começou a falar ali a quantidade de coisas no começo, né, em relação a estudo, né? Uhum. Estudo é um dos meus valores. Eu estudo desde que eu me conheço, né? Meus pais, embora não completaram nem o ensino médio, sempre leram muito. Tinham muitos livros em casa. Então a gente foi muito incentivado a ler. E essa coisa do exemplo, né, de ter uma pessoa do seu lado fazendo isso, é muito legal. E até hoje eu não parei de estudar. Agora eu tô tentando acertar um programa de mestrado que faça sentido para mim. Já testei 3 programas, para falar a verdade, né? Testei administração internacional, testei educação e cybercultura na UDESC. E tô tentando agora políticas públicas, que eu acho que vai fazer mais sentido para mim, no sentido do que eu tô envolvido, né? De criação de políticas públicas nos meios gov, assim. Então estudar é algo que eu continuo fazendo, e por isso que eu tava nesse evento Startup Week, o pessoal achou que seria uma boa convidar pessoas que são conectadas com isso, né? Com aprendizado. Porque ela é uma experiência, né? Uma imersão de aprendizado, inovação, com pessoas que estão querendo desromper. E num curto prazo de tempo, né? Então tem a ver com você receber uma informação e num curtíssimo prazo de tempo conseguir transformar aquilo. Até porque a gente não vem lá, né, no Startup Weekend com as ideias, né? As ideias são pautadas por outras pessoas e aí você vê se dá pra fazer do limão a limonada lá, né? Exatamente. André, o nosso intuito aqui no Vivi e Aprendi é a gente dar uns passos atrás na tua vida, pra gente entender quem você é hoje, por que você é assim e que grande lição você traz. Eu queria entender, porque você passou por alguns momentos bem difíceis, assim, da tua vida, né? Você falou do seu pai, da sua família, desse hábito, desses valores de leitura e tudo mais. E você perdeu o teu pai cedo, né? Eu queria entender um pouquinho o que a perda do teu pai trouxe pra tua vida no sentido de aprendizado, de mudança, né? Enfim, de mentalidade. Como foi, assim, essa experiência, esse contexto que tu estava naquele momento? Eu acho que eu nunca tive oportunidade de falar sobre isso
assim, abertamente. Em conversas, né? Os meus amigos conhecem o meu contexto. Eu, eu venho de uma família humilde. A minha mãe é de Blumenau e o meu pai veio da Bahia. Eles se conheceram em algum caminho nesse meio, né? E a gente cresceu até poucos dias de idade no Rio Grande do Sul. E logo veio aqui para Navegantes, Santa Catarina. Eu tenho 3 irmãos, né? Um mais novo e 2 mais velhos, né? Então, ser criado já com irmãos cria toda uma dinâmica diferente, né? De compartilhamento, de vivências, de história. Mas antes de eu me haver com os meus irmãos e ter um contexto de família, eu acabei sofrendo um golpe do destino, assim, né? Ou quase que uma iniciação. Quando eu tinha 14 dias de vida, aconteceu um acidente na minha casa, tipo uma pane elétrica, e acabou pegando fogo no meu berço. Naquela época, em 1989, né, quando eu nasci, os berços eram de vime, aquelas palhazinhas tramadas, né? E eu tinha já os meus 2 irmãos, né, um com 2 anos e o outro com 3, e eles correndo pra minha mãe pra avisar que o berço do bebê tava pegando fogo. E aí foi um desespero, uma correria, aquela coisa toda. Pegou um pouco de fogo em mim e o que que aconteceu? Então, com 14 dias de vida, eu tive que ser levado pra UTI às pressas, né? Com uma queimadura. Parece que queimou um pouco o rosto e tal, mas principalmente queimou a minha mão. Ó, dá pra ver que eu tenho uma amputação aqui nas 5 falanges. Imagine você a mão de uma criança, de um bebê de 14 dias, né, recém-nascido. Se você puxar, talvez até venha o dedo, se você não tiver cuidado, né? E eu passei aqueles 3 primeiros meses numa incubadora. Naquela época era um negócio de vidro assim, e os pais não ficavam próximos, né? Era uma coisa muito distante, não tem a tecnologia que tem hoje. Então esse foi o meu primeiro marco assim de vida, né? Minha iniciação com 14 dias. Daí pra diante, acho que toda a dinâmica de como os meus pais, os meus irmãos me tratavam, outras pessoas da minha família, já foi um pouco tinha um pouco de cuidado, mas sempre de monitorar, como um tipo de culpa, né? Tipo assim, nossa, a gente deixa, aquilo aconteceu, a gente precisa compensar isso de alguma forma. Na verdade, eu tô falando assim conceitualmente, né, por outras pessoas, mas efetivamente eu não percebia isso. Agora, eu pessoalmente, durante a jornada da minha vida, me vi tendo que sempre, parece que correr atrás de um atraso. E até recentemente, em terapia, eu tava falando sobre isso, com o meu terapeuta, sobre esses 3 meses, o que eles representaram, né? Que é quase que você vem pra existência, né? E aí você é retirado, né? Porque eu fiquei já num momento recluso, naqueles 3 primeiros meses que são importantes. Todo primeiro ano é importante, né? Mas tanto da minha mãe estar distante, quanto eu também. Então isso parece que me motiva a estar sempre buscando um a mais, né? Tentando recuperar aquilo. Isso talvez esteja um pouco ligado também com essa coisa do aprendizado, do ensino, sabe? E chega um momento que a gente não precisa mais compensar na infância, né? Você tem ali uma margem de espaço, a psicologia nos mostra isso, da onde dá pra recuperar. As crianças não têm o mesmo nível de aprendizado, né? Elas vão ali, às vezes um pouquinho tá mais atrasado, mais adiantado, mas no final vai ficando todo mundo meio parecido. Só que na vida adulta, se ninguém te explica isso, você continua tentando buscar compensar, buscar indo atrás do conhecimento, recuperar de alguma forma o tempo perdido. Acho que essa é uma boa introdução pra tudo que aconteceu desde o Sim. começo. E daí, quando chega ali nos 14 anos, e vem um novo baque. Com 13 para 14 anos, foi um período muito importante para mim, porque com 14 anos eu fui tirar a minha carteira de trabalho. E dos meus irmãos, ninguém tinha tirado, os mais velhos, né, a carteira de trabalho. Então foi um processo já autônomo naquela época, né? Depois que eu tirei a carteira de trabalho, eu saí com um currículo de papel entregando pela cidade. Não tive muito sucesso, mas eu queria muito que meu pai sentisse orgulho de mim, me visse trabalhando com a carteira de trabalho e tal. Ele que trabalhava muito recluso, longe. E eu consegui um primeiro emprego num mercado com 14 anos de empacotador, num mercado pequeno lá da minha região. E essa é uma história que eu sempre conto para os meus alunos quando eu tô dando aula ou alguma palestra, porque esse emprego durou 3 dias. Nossa. Eu comecei a trabalhar na sexta, trabalhei no sábado, domingo era o meu aniversário, 3 de outubro, e no final do expediente de domingo, 8 horas da noite, o gerente virou para mim e falou: a gente não precisa mais dos seus serviços, muito obrigado
por os dias de trabalho. Depois a gente vai acertar. Eu fiquei em choque e eu não sabia nem como contar isso pro meu pai. Eu falei, como é que eu vou contar isso? Meu primeiro trabalho, ele já falou que tava muito feliz, minha carteira de trabalho, eu tô todo orgulhoso. O primeiro a ter um trabalho registrado dos meus irmãos. E resumindo, eu levei quase 15 dias para contar pro meu pai. Eu saía de casa para procurar emprego e dizia que ia trabalhar. Não ia trabalhar, mas porque eu não queria dizer que assim, eu fui demitido, né? Parecia que era uma culpa minha, né? Eu tava sendo responsável por ter sido demitido de alguma forma, né? E tava com vergonha de dizer, nossa, trabalhei 3 dias e fui mandado embora. Meu Deus, né? Então, pequenas empresas, grandes negócios, né? Um começo humilde, né? Vendo agora onde eu tô, né? Isso foi muito importante entender que às vezes não tem um começo deslumbrante, onde tudo funcionou certo, foi fantástico. Mas depois eu contei pra ele e ele entendeu numa boa, foi super compreensivo, né? E engraçado como a gente tem medo, né? E se responsabiliza, né? Mas mais adiante naquele ano, o meu pai descobriu um câncer no fígado. Ele que era uma pessoa muito saudável, fazia esportes, corria na praia, jogava futebol, se alimentava super bem, cara muito novo, e ele descobriu isso com 42 anos. E foi o que eles chamam de câncer galopante. Ele apareceu, meu pai se afastou do trabalho, foi fazer um tratamento, mas em 3 meses ele acabou falecendo. Então foi algo muito abrupto, a gente nem tinha se acostumado com a ideia da doença, daquele processo. A gente, nessa época, fazia as visitas para ele lá no Hospital Marieta. E foi uma grande perda, porque o meu pai era o pilar da nossa casa, além do provedor, era a figura de orientação para a vida, assim, né? Vou pensar assim, afetiva, psicológica, de guia, né? Meu pai era visto na comunidade e pelas pessoas que a gente conhece como um guia, né? Ele tinha um lado espiritual muito desenvolvido. E intelectual também. Então ele me provocava muito, né? E os meus irmãos também, em relação a trabalho, espiritualidade, questionar o mundo, sabe? Então, perder eles uns 14 anos depois do meu primeiro emprego, naquela fase em que a gente realmente vira a gente, começa a pensar e organizar a vida pessoal, profissional, a carreira, relacionamentos, foi assim uma rasteira. E pra mim, me parece, né, pelos que os meus irmãos contam, que foi muito mais traumático pra mim do que pros meus irmãos. E eles estavam preocupados porque eu chorava, assim, eu chorei semanas, né, em relação a aquela perda e pra mim foi realmente um rompimento muito grande. Mas se a gente olha pra literatura, né, boa parte de histórias tem esse momento, tem uma história antiga, né, que conta a história do mentor, que deixa o pai com um mestre que vai fazer a iniciação dele no mundo, né? Depois mentor devolve o filho para sua casa e aí a criança agora é um homem. Aquele foi quase um episódio assim de iniciação no mundo, porque eu tive que amadurecer nos 14 anos já e resolver coisas de gente adulta junto com os meus irmãos. Embora eu não fosse o irmão mais velho, eu tive que puxar um pouco algumas coisas porque talvez eu tinha um pouco mais de consciência em relação a o que vem depois, né? Então, isso pesou um pouco nesse momento, né, nos meus 14 anos. Hoje é quase considerado um pré-adolescente, né? Sim. Mas na época eu sou um adolescente, né? Ali naquela época, acho que 2006, 2007, mais ou menos. E essa história, e a história do teu primeiro trabalho, dessa situação, desse impacto emocional, de alguma forma, eles impactaram na tua escolha de buscar esse estudo da psicologia ou não? Isso já era algo que você tinha como característica? Boa pergunta. Eu não acredito que foi o caso o evento, né? O episódio de rompimento ali de um vínculo afetivo. Porque o meu pai já trabalhava com uma questão muito social, né? Ele era diretor de uma comunidade terapêutica. E ele passava um bom tempo recluso em outra cidade, nas atividades com os internos, e ele voltava, ficava uma semana, às vezes 15 dias.
E isso já me inspirava, porque às vezes a gente ia lá visitar e conhecer as pessoas, e as pessoas tinham uma admiração muito grande por ele, porque afinal ele estava dando a vida dele para resgatar outras pessoas, né? O tempo dele, deixando de estar com a família dele. E isso tudo me inspirava, porque eu ouvia as pessoas falando, né? E todo mundo sempre fala, nossa, o seu pai e tal, nossa, é uma pessoa muito maravilhosa, vocês são muito sortudos e tal, tal, tal. E eu não conseguia alcançar muito bem o que aquilo significava, né? Mas para alguém que perdeu tudo, que teve problema com drogas, que perdeu família, que foi parar na rua, ter alguém do seu lado que não te julga, que estende uma mão, que é um ombro amigo, deve ser. Hoje eu entendo que é muito importante, né? Porque tive na minha trajetória também, trabalhei em 4 comunidades terapêuticas e até como uma volta pro ciclo, né? Eu pensei muito nisso na época que eu fui convidado para trabalhar, que eu tava agora me encontrando com meu pai no sentido profissional, né? Entendendo o que que ele fazia. E isso na minha infância me inspirou muito a pensar assim, eu quero trabalhar com algo que tenha propósito, que seja para mudar a vida das pessoas. E eu não quero que dinheiro seja a primeira coisa que eu vou pensar e que vai ser importante para mim. Os meus amigos na adolescência riam de mim, falavam, mas como é que você vai viver e não sei o que. Eu falei, ó, se eu tiver condições de comer e tiver saúde, eu acho que eu vou estar satisfeito. Isso com 14 anos, com 15 anos eu tinha essa visão, né? Era um pouco assim, inocente, claro, né? Mas eu estava totalmente aberto para isso. Ao longo da vida eu fui amadurecendo essa visão e entendendo o que realmente funcionaria. Eu confesso que até pouco tempo eu ainda tinha um pouco dessa visão de eu quero dar minha vida para uma causa. Eu quero construir um legado, eu quero fazer algo que seja significativo de fato. E não só uma experiência de trabalho, enfim, que seja algo para mim mesmo, né? Sim. André, você então, acompanhou o seu pai numa comunidade terapêutica, já tendo vivências, escutando aquelas pessoas. Depois você trabalhou em algumas comunidades. O que na tua visão é incomum que faltou na vida dessas pessoas para que elas tivessem chego ao ponto de estar lá? Perfeito. Hoje ainda me deparo muito com isso, né? Na nossa cidade aqui, que é Balneário Camboriú e na região de Itajaí, a gente tem algumas pessoas, né, nessa situação de rua. E por vezes eu paro para conversar com elas, até por conta desse trabalho, desse histórico, que é quase com DNA, né? Eu não tenho um preconceito por conta de, na minha infância, já ter vivenciado esse trabalho, de ter uma abertura para conversar com as pessoas, de gostar de gente, né? Porque senão eu não Sim. escolheria a psicologia. A gente gosta de gente, de história, de problema, literalmente. E eu vejo que, pelas conversas que eu tenho, me parece, na maior parte das vezes, eles se perdem os vínculos sociais e familiares. E as famílias acabam desistindo deles. Essas redes de proteção, redes de apoio, que são amigos, familiares, trabalho, escola, elas criam uma rede muito importante. E quando você sai do seu trabalho, você perde um fator de proteção, que é a minha rotina, o meu ganha-pão, a minha capacidade de ter dignidade, de me sustentar. Então, esse é a primeira instância, né? Quando tem, por exemplo, o uso de drogas, né? A gente acaba sendo desligado por algum motivo, seja de indisciplina, de falta de compromisso, ou até mesmo por uma questão de normativa da empresa. Isso acaba afastando a pessoa do trabalho. Podia dizer que é uma falta de pertencimento ou não? A pessoa acaba não pertencendo a lugar nenhum, né? E aí isso acho que é mais uma consequência. Ela vai perdendo os vínculos e quando a gente diz que uma pessoa está numa situação de rua, é que ela geralmente já perdeu um pouco do seu propósito e desses vínculos com a história dela. Então ela não se identifica mais. Então tem algo que acontece antes disso ainda. Tem, aí essa é uma discussão, uma conversa complexa, né? O que leva a pessoa até lá é uma coisa, né? Porque o que as pessoas têm em comum quando elas chegam nesse ponto de precisar de uma instituição, de pessoas especializadas, é porque elas perderam quase que 100%, na maior parte das vezes, essas redes de apoio.
E essas instâncias, como se fossem várias camadas que vão te protegendo, né? Emprego, educação, família, amigos, uma comunidade, talvez a religião, uma comunidade religiosa, uma igreja. São muitas redes de proteção. E por vezes até essa camada da espiritualidade ou da questão religiosa, seja do centro espírita, católico, evangélico, da Umbanda, quando ele também se perde, o sujeito fica totalmente desorientado. Porque, por vezes, parece que essa é a última camada de proteção que incentiva a busca de um tratamento especializado, faz uma ponte com assistência social, leva até uma comunidade terapêutica, que é onde ele vai ter uma assistência, um tempo para se restabelecer. Essas instituições colaboram muito para a restauração dos vínculos, que é muito importante, né? Então, poxa, vamos localizar a família dessa pessoa. Vamos, antes de concluir esse tratamento aqui, a desintoxicação, vamos encontrar um emprego que a pessoa possa ir. Vamos trabalhar aqui a empregabilidade dessa pessoa para que ela consiga, saindo daqui, ter dignidade, ter um lugar para ficar, ter um emprego. Então, esses resgates durante o tempo de internação são importantes para a subsistência dessa pessoa, para a sustentabilidade. Porque sem isso é só uma desintoxicação. Pois é, essa era outra pergunta que eu ia te fazer. O que as pessoas que conseguiram sair dessa situação, que obtiveram sucesso, e aí esse sucesso também pode ter sido temporário ou permanente, mas vamos pensar aí nas que deram certo mesmo. O que elas têm em comum que fez com que elas deram certo? Porque imagina que tem gente nos escutando agora que tem um familiar numa situação dessa, que estão tentando tirar alguém do fundo do poço. O que essas pessoas que deram certo têm em comum? O que aconteceu na vida delas que fez com que desse certo? Pessoas que acreditassem nelas e que não desistiram delas. Por vezes, essa pessoa vai ser alguém que está lá interno na comunidade terapêutica. Um amigo, alguém da família, um pastor, um professor. Sempre tem nas histórias um personagem, um psicólogo, um assistente social, um agente comunitário, um filho que sempre ia visitar o pai e insistia, mesmo com todas as bizarrices que podem acontecer. Então, todas essas pessoas têm em comum alguém que acreditou e não desistiu delas. Isso é fato. Então, esse é um dos fatores assim, elementares nesse processo, eu acredito. Respaldo de alguém, assim. Alguém que... Sim, que não desiste, mesmo quando... igual um cachorro que, por vezes, é maltratado, é deixado de canto, e você ignora, mas ele não desiste de você, de acreditar que em algum momento você vai ser bom, você vai dar carinho. Claro, isso é altruísmo, né? Mas quando a gente fala em casos que deram certo e que, inclusive, estão ainda numa situação de... estável, né? Se reestabeleceram na sociedade, se reinseriram na sociedade, todos eles têm em comum uma pessoa ou pessoas, né? Mas sempre esse elemento aparece, sabe? Tu sempre acreditou em ti mesmo? Sempre confiou em ti mesmo? Sempre teve essa sensação de pertencimento? Ou teve algum momento na tua vida assim que tu duvidou de ti mesmo e que aconteceu alguma coisa que tu virou a chave? Olha, Dani, agora você foi cirúrgica novamente. Quando? Foi. Porque, olha só, eu nem sei, né? No nosso debriefing ali, a gente falou sobre isso. Mas eu tinha uma crise existencial muito grande. Desde ali da minha infância, dos 10... Que eu me lembro, assim, uns 10, 12 anos. Uma incomodação. Como se fosse sabe, um elemento, uma peça faltando. Depois de algum tempo com terapia, eu até entendi que parte disso tem a ver com o fato daquele momento de isolamento lá, com meus 14 dias de vida, que eu fiquei isolado, né? Como se aquela falta daquele momento ainda ficasse reverberando. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo o que significou aquele momento e tal. E eu penso que aquilo, hoje, olhando para trás, né, colaborou para essa sensação de... não vou dizer de vazio existencial, mas uma crise existencial. E que tinha ciclos, às vezes demorava 6 meses, depois 1 ano, e aí eu voltava a ter um período de reflexão, introspecção, que eu me sentia mal mesmo, assim, eu não conseguia encontrar meu lugar no mundo. Isso desde a minha infância, né?
Isso foi se arrastando, às vezes eu falava com um líder espiritual, falava com o padre, estudava livros para buscar resposta em relação a isso. E teve um livro que eu li, talvez uns 3 anos atrás, que eu ainda tenho lá na minha casa, que fala da Cabala. Como é o nome do livro? Acho que é O Poder da Cabala, algo assim. É, O Poder da Cabala. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele tem um anel assim na frente. E a Cabala é essa mística judaica que tem um pouco de numerologia e tal. Mas em algum momento do livro ali, ele fala, talvez no prefácio, que o livro é para a mente inquieta. E aí ele começa a discorrer um pouco sobre isso, né? Para aquelas pessoas que não aceitam o mundo como ele é, ou que procuram esse código da verdade, né? Esse caminho, essa condução, onde tudo se conecta, né? E aí encontrei algumas respostas olhando para dentro, né? Buscando isso. E eu descobri em final de 2023, né? Fazendo uma avaliação do trabalho, uma avaliação neuropsicológica, né? Que o meu processamento cognitivo é um pouco mais adiantado do que o das pessoas, né? E também as questões de QI. E aí aquilo virou uma chave que eu tô até agora, faz uns 3 anos tentando processar ainda, né? Porque aquilo trouxe muitas respostas, né? Para os meus incômodos, em situações normais, onde as pessoas demoravam muito tempo para chegar em uma resposta, por exemplo, na faculdade ou no trabalho. E isso cria um estresse, porque você tem que, tipo assim, né? Você tá ali para correr na BR, mas você tem que ficar de segunda. Uhum. Então, além de tu ter que se policiar muito, né? Entender que o contexto não é esse. E é quase como se tudo à tua volta te falasse que você é uma galinha e você tem um sentimento de águia, né? Então fica uma coisa meio estranha assim, né? Você tá se alimentando de uma outra coisa, conversando com outras pessoas que não alcançam aquilo, sem aquilo fazer muito sentido. E aí, quando eu descobri isso, né, que veio através de um laudo, eu tive tipo um pouco de iluminação. Falei, então é um pouco disso aqui. Então tu vai juntando as pecinhas, né? E aí, claro, esse incômodo eu não tive mais. Eu tenho hoje uma sensação muito de pertencimento, de que eu tô alinhado com o meu propósito e fazendo coisas que fazem muito sentido. Mas eu tô com 36 anos agora, né? Eu venho tendo essa sensação desde os 10 anos, né? E muito tinha a ver com isso, né? Com parecer que eu tinha respostas para coisas que eu não tinha vivenciado, sabe? Ou que eu tinha estudado. Então meu cérebro tava sempre numa constante aceleração. Foi até ver se era TDAH, ela falou, não tem nada de TDAH aqui. Na verdade, você tem uma super atenção, super processamento cognitivo. Falei, poxa vida, eu tava louco pra encontrar TDAH pra dizer, então é TDAH. É hiperatividade, sabe? Encontrar uma resposta pra isso, que eu não encontrei. Mas, entre leituras, terapia e refletindo, principalmente interiormente, me ajudou a ir me localizando. Eu, assim como eu referi pra você ali, eu tive vários personagens ao longo da minha história, mentores, pessoas que me provocaram em algum ponto ou que me deram suporte. Ou, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, né, que pro homem é uma coisa importante por causa de carteira de trabalho, carteira de motorista, né, e um pouco mais de independência, sair de casa, ser responsável. Teve um personagem, uma pessoa que apareceu na minha vida durante um momento, chamado Edson. Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas na época ele era superintendente da Infraero, em Navegantes. Por acaso, né? E ele era baixista. Eu tocava bateria, então a gente às vezes tocava junto. E quando eu fiz 18 anos, naquela manhã de 3 de outubro, de algum ano que eu não vou lembrar, talvez 2008, ele falou assim, André, quando você entender quem você é e tudo que você tem capacidade de fazer, a sua mente vai abrir, você vai se tornar outra pessoa. E eu fiquei desde os meus 18 até agora, os 35, pensando assim, o que ele viu? O que ele viu que eu não tô vendo? E às vezes alguma pessoa falava assim, nossa, você é muito especial, você é muito talentoso e tal, acho que você não entende isso. E eu ficava sempre confuso assim, pensando, não estão falando de mim, estão falando de outra pessoa, né? Não tô alcançando isso aqui. O que eles estão vendo, né? E eu escutava isso repetidas vezes, mas era quase como uma síndrome do impostor. Eu falava, não consigo ver isso que eles estão vendo. Uhum. Então tinha algo, né, talvez nesse processo da falta de alguém próximo que eu confiasse também, que me ajudasse a entender de fato do que eles estavam falando, né? Porque eu não conseguia me ver como as pessoas me viam. Então isso também, essa dissonância também, eu acredito que facilitava essa crise, né? Essa crise Sim. existencial, esse incômodo, né? Então tinha algo querendo se revelar
querendo se integrar, né? Na psicologia vamos falar de luz e sombra, né? E aquilo demorou um tempo, né? Então agora, talvez nos últimos 6 meses que eu me percebo mais íntegro, sabe? Acolhendo a minha sombra e entendendo que, poxa, tudo isso aqui faz parte. Mas é um processo complexo. Sim. Deu pra perceber que as pessoas viam você com potencial e você queria transformar aquele potencial em potência. Hoje você consegue colocar essa potência no teu trabalho, no que tu entrega, na forma que tu impacta as pessoas, de que forma tu impacta as pessoas hoje e tu vive o teu propósito? De que forma eu vivo o meu propósito? Bom, eu me divido hoje entre Gov e empreender, que é algo que está muito no meu DNA, de inovação. Nos últimos talvez 3 anos, eu trabalhei em algumas empresas aqui localmente, bem relevantes, assim, multinacionais, empresas de grande porte, da saúde, da área logística. E passando por elas, eu dei tudo de mim, né, a ponto de praticamente adoecer. Mas não por conta da demanda, mas porque eu não conseguia medir o quanto eu dava, né? Então, é muito intenso na minha entrega, sabe? Trabalhando 12 horas por dia, 15 horas por dia. E às vezes eu acordava já trabalhando, tava esperando na fila do ferryboat, né? Ali de Navegantes para Itajaí, tava trabalhando, estudando inglês, estudando francês. Eu falei, não, eu quero mais, eu preciso ir sem freio. E depois de um tempo fui perceber, falei, cara, eu tô dando demais. E a correspondência, ainda mais do CNPJ, né? Não é a mesma coisa, né? Não é uma pessoa para que você tá se entregando, né? Então, se entregar para as pessoas que eu amo ou para propósitos que não vão parar, cessar ou acabar em mim, me trouxe muito mais satisfação. E aí essa parte mais gov, que são o trabalho com as ONGs, o trabalho com as comunidades, com as pessoas vulneráveis, em prol de uma categoria como o CRP. Hoje são 24 mil psicólogos em Santa Catarina, praticamente. Fora os não registrados, né? Então, tudo que a gente desenvolve hoje dentro do CRP, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão Racial, de Empreendedorismo, é voltado para essa população, para a melhoria da técnica, da segurança, do suporte para eles. Porque eles estão fazendo diferença em vários âmbitos, né? Mas, aliado a isso, tem várias organizações que demandam a fala, a voz, o pensamento da psicologia para acrescentar mais, né? E nisso eu vejo muito valor. Eu vejo que, me parece, né, que toda a minha jornada veio construindo essa diversidade para esse momento, onde eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com pessoas vulneráveis, construir uma visão de mundo, né? Então, quando eu falo que agora eu me sinto numa inteireza, parece que tudo faz sentido, né? Tudo que aqueles potenciais da juventude que não faziam sentido, como uma ferramenta que você tem e não sabe usar, quando eu era mais jovem, né? Agora é o momento em que eu preciso assinar um papel e eu tenho essa caneta. Fala, tô carregando isso aqui 30 anos comigo, é agora que eu vou usar. Quem tem essa maturidade, né? De conseguir lidar com isso, né? Sem você saber qual é o destino que tem lá na frente, né? Como diz uma tirinha da Mafalda, aquela personagem do desenho, ela tá conversando com, acho que é um cachorro, um urso, né? Geralmente nas tirinhas, e ela fala assim: o que tem depois de lá? E aí ela responde assim: mais vida. Porque eles estão olhando adiante no horizonte, né? E o que tem depois de lá? Tem mais vida. A gente só vai saber se a gente continuar indo adiante. E a gente tem uma ânsia natural de querer antecipar, saber o que tem no futuro, né? Me preparar para o futuro. Que é essa coisa de o medo de não estar pronto, né? Não estar preparado, né? E nesse ponto em que as mentorias profissionais, pessoas que apoiam a nossa vida, nos ajudam com esse processo de ansiedade, né? De talvez organizar a nossa energia para isso, né? Ou até nos acalmar no sentido de sou slow, vamos mais devagar nesse processo aqui, dê tempo ao tempo, cada coisa no seu momento. E isso é um processo muito terapêutico, né? Individualizado, né? E de reflexão, eu acho que contínua, né? De ficar pensando o que mais. E de não antecipar, de viver o agora.
De estar com a cabeça e com o coração nesse momento. E eu acredito que agora eu tô conseguindo, nesse momento da minha vida, me conectar com isso. E aí essa potência serve para esse momento, né? Porque eu tô sempre pensando, o que eu tô fazendo agora? O que eu tô realizando agora? E não depois, amanhã. Porque aí a tua energia também vai pro futuro, né? E ela se perde, tu não tem como resgatar, né? André, eu tô percebendo muito que você é um buscador de autoconhecimento. Não sei se é por ser psicólogo e ter afinidade com isso, mas eu sou muito defensora do autoconhecimento. E eu sou. Já fiz um monte de ferramentas, um monte de coisa. Constelação, terapia, coach, e um monte de coisa. E eu não sei se eu tô errada na minha percepção, me corrija se eu estiver, mas eu tenho a impressão de que os homens são mais casca grossa, de querer tirar essas camadas e mergulhar em si mesmos. Eu vi uma vez uma palestra num TED Talks de um psicólogo falando sobre machismo. Foi a melhor palestra que eu já assisti sobre o tema. Então ele falava que o machismo, na verdade, era um preconceito do homem consigo mesmo, de acreditar que ele não podia chorar, de que ele tinha que ter aquela força, né? De que ele não tinha que viver o luto, de que ele não tinha que sofrer, de que ele não tinha que aceitar. Então, aquela coisa, aquela casca grossa. E eu costumo até falar sobre isso em algumas palestras que eu dou, que eu faço uma analogia do autoconhecimento, assim. Quando a gente não tem autoconhecimento, é como se a gente estivesse dentro de um quarto escuro, que vem umas pedradas, machucam, a gente reage do jeito que der, a gente nem sabe porque tá reagindo assim. Só que chega um determinado momento, a gente vai lá, liga o disjuntor desse quarto, acende a luz e a gente passa a enxergar todas essas pedras. Elas não deixam de existir, mas a gente passa a entendê-las e entender por que nós somos como somos. A minha pergunta pra ti é, você como homem, né, como um psicólogo também, você, pelo jeito, encontrou o disjuntor do teu quartinho escuro. Você acendeu a tua luz. E as coisas fizeram muito sentido pra ti. E isso te fez encontrar a tua potência, né? Eu queria que tu falasse agora, como alguém que encontrou o interruptor e como alguém que é psicólogo, qual é o caminho para as pessoas encontrarem esse interruptor? Qual é o primeiro passo que elas precisam dar? Elas encontram esse interruptor sozinhas? Elas precisam aceitar? Elas precisam reconhecer o que elas precisam ter para entender que elas têm um quartinho escuro que impacta no jeito que elas são? Legal. Eu acho que talvez uma primeira sugestão, né, desapegada, seria não ter medo do próprio escuro, né? Da própria escuridão, né? Acolher essa escuridão. E esse pode ser um processo longo. Fala melhor o que é acolher a própria escuridão. Pensando na analogia do quartinho, eu diria que no momento que a gente começa a aceitar esse nosso outro lado, a gente não procura um disjuntor. A gente perde o medo de espiar pela janela, ou de abrir uma greta pela janela, ou de que alguém abra a porta e ilumine a minha escuridão. Então, o medo tem mais a ver com o que está fora do que com o que está dentro. Tem mais a ver com as pessoas vendo algo em mim que eu não estou aceitando, ou que eu não estou vendo, do que eu mesmo lidando com a minha escuridão. Porque na medida em que eu aceito estar nesse lugar, com as minhas rusgas e personalidades, características, traumas, vieses, pensamentos, no momento que eu consigo ficar confortável com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas coisas que estão marcadas em mim, eu não vou ter medo de que alguém espie pela janela, alguém abra a porta e deixe a luz entrar, de maneira que você mesmo vai ser a primeira pessoa a começar a abrir a janela, a abrir a cortina, né? Essa cortina que permite que as coisas se mantenham na escuridão, né? Ou quando alguém bater na sua porta, você vai falar assim, só um pouquinho que eu vou abrir. Não precisa
entrar abrindo, né? Eu mesmo vou abrir, eu tô te convidando para isso, porque o que tá aqui não é ofensivo e não vai te atacar. Calma. Dá um exemplo prático disso. Por exemplo, a pessoa reconhecer aquilo que machuca, nomear aquele sentimento, ela falar aquilo que dói, que ela passou, é como se ela estivesse abrindo essa porta? Ou não? Dá um exemplo prático. As pessoas têm medo de não serem aceitas, como elas são. E muitas vezes elas têm medo de não serem aceitas pelo que elas acham que elas estão representando, ou pelo que elas acham que as pessoas estão vendo, né? Ou pelo valor que elas acham que as pessoas estão atribuindo àquilo que elas acham que estão vendo. Então, esse distanciamento da realidade, ele cria esse temor. E as pessoas não sabem nem o que é, né? Então é o medo de ter medo, né? Que é isso, né? Eu não sei o que tem aqui, mas tá tudo escuro e eu tô com medo. Ou eu tenho medo de ter uma reação que não vai ser bem vista por outras pessoas. E a reação tem a ver com uma repressão minha, por exemplo, algo que eu julgo que é importante, mas eu não quero manifestar essa opinião, por exemplo, numa situação de família, né? Eu tenho um viés ou um preconceito com tal alimento, ou com tal situação, com tal pessoa, com tal partido político, ou com tal faculdade, e eu não quero manifestar isso. Mas na minha cara, essa desaprovação ao tema fica clara. E no menor indicativo de que isso está sendo transpirado para que outras pessoas vejam isso, eu me apavoro, porque eu quero manter essa imagem de alguém que não pisa fora da linha, de alguém que é aprovado socialmente. Então aqui a gente está falando de pensamentos e sentimentos, de opiniões. E isso é uma coisa até, eu vou falar assim, superficial, mas cria muito sofrimento nas pessoas não aceitar as próprias opiniões, não entrar em contato com os próprios preconceitos. Porque o primeiro passo para se dirimir um preconceito é compreender que ele existe. Existe um viés. Por exemplo, agora a gente está no mês de novembro, né? A gente fala muito sobre Novembro Azul, sobre saúde do homem, mas também se fala muito sobre o mês da racialidade. E, inclusive, eu vou estar em engajado em algumas propostas ali esse mês para falar sobre isso, as duas coisas, né? Falar sobre saúde do homem e falar sobre racialidade. E o homem no Brasil negro tem quase que uma dupla camada em relação a essa vivência. Como tu perguntou, né? Sobre essa lida do homem, de como é isso, né? Os homens adoecem mais porque não conseguem entrar em contato. Eles têm pouquíssimo autoconhecimento, a percepção. Ele não consegue nem identificar o que é uma emoção, o que é ansiedade. Às vezes ele tá lá se roendo todo, batendo as pernas, se tremendo, não consegue dormir, acorda, tem insônia e acaba buscando outros recursos externos para lidar com isso. E ele não entende que aquilo ali é ansiedade, porque lhe falta uma alfabetização emocional. Entender o que é sentimento, o que é emoção, o que é trauma, o que é opinião, que me parece um pouco básico, mas a gente não aprende isso na escola e nem na faculdade, inclusive, quando a gente estuda isso, e que o homem tem essa dificuldade de interpretar os sentimentos das outras pessoas, principalmente das mulheres, e os próprios. Então, se ele não consegue lidar nem com as próprias emoções, com os próprios sentimentos que já foram construídos, interpretar o que o outro está sentindo é uma dificuldade enorme e causa um estresse danado para o homem. Então, para ele fazer uma viagem, uma interiorização, é algo mais complexo, até porque eles não se comunicam muito bem. Comunicação não é o grande forte da maior parte dos homens. As habilidades, a gente não vem com essa skill. Essa skill geralmente é desenvolvida. Já as mulheres já vêm com isso, esse módulo instalado de comunicação. Então, quando existe, inclusive, uma situação de sofrimento, as mulheres comunicam isso muito mais rápido. As estatísticas falam isso sobre o sofrimento. Elas pedem ajuda, ou alguém viu o sofrimento delas porque elas manifestaram, e acolhe, e sugere ajuda. Agora o homem se represa, porque ele não quer compartilhar isso com outro homem, porque não quer mostrar fraqueza. Ou ele nem entende que ele está sofrendo. E aí ele acaba muitas vezes desembocando em drogas, vícios e outras práticas excessivas, até ter esse momento de revelação. Então já é mais difícil essa autocompreensão do homem em relação ao que ele está sentindo. Identificar isso. Estou triste é uma coisa que... Então lidar com o choro para ele é uma coisa que ele nem sabe que aquilo está ali.
Então, se você consegue ser cirúrgica, levantar um tópico, o cara começa a chorar do nada, porque ele nem sabia que aquilo afetava ele, né? Ou ele nem sabe que ele tá triste. Então, para homens que estão em relacionamentos, é muito difícil, por vezes, sem apoio, lidar com isso, né? Quando você fala da questão racial, né? Qual é o X da questão que você trabalha hoje em relação a essa temática? Você já passou por alguma situação assim? Eu já falei em outro episódio que, apesar assim, você tá olhando pra mim, eu sou loira de olhos azuis. E eu já passei por situação de racismo. Na época que eu era criança, eu era a branquela, a perna de cabo de vassoura, e eu morria de vergonha de ir pra escola de shorts. E na adolescência, isso culminou de uma forma, assim, avassaladora. Por quê? Porque eu era muito magra. Então, as meninas já tinham aquele corpinho violão se formando. Eu era reta magérrima. E eu era muito branca, sou muito branca, né? Então, eu queria ter sensação de pertencimento. Eu queria me bronzear. Eu queria ganhar mais formas. Então, isso na adolescência foi algo que pegou muito forte em mim. Então, até a gente amadurecer, entender, se aceitar e entender que o essencial é invisível aos olhos, leva muito tempo, né? Então, eu queria saber dessa questão racial. O que você trabalha hoje? O que a tua vivência te traz hoje de bagagem para falar sobre isso também? No Brasil, hoje, 65% das pessoas são pretas ou pardas, né? Isso numa heteroidentificação, a pessoa mesmo se identifica. E aqui no Sul, a gente não tem muitas pessoas negras. Na minha infância, a minha família, ou seja, os meus irmãos e meu pai, eram as únicas pessoas negras na minha cidade, que eram Navegantes. Nós éramos as únicas pessoas negras na escola, e os meus irmãos. E quando a minha mãe saía pra passear, eles achavam que ela era a babá. E muitas vezes, de quem são essas crianças? Você é a babá deles. E imagina, ela se sentia super ofendida. Minha mãe é branca, com cabelos, né, dourados também, assim, mais brancos agora, né? Então, ela sofria isso e a gente em duplas camadas, por conta de não ter referências, não terem professores negros, não terem policiais negros, não terem médicos negros. Então, essa questão de referência é muito importante para eu conseguir me ver, para uma criança conseguir se ver fazendo aquilo, né? Essa representatividade. E é isso, algo que a gente está agora na nossa sociedade brasileira trabalhando um pouco mais. E isso não falta para a pessoa branca, para a pessoa amarela, né, também, né? Vou colocar assim, né? Porque falta também para a pessoa de povo originário, que a gente comumente chama de indígena. A falta de pessoas em cargos, em posições, para que ela consiga entender que é possível estar lá. E como não existe, existe um estranhamento quando a gente avança as pessoas, homens e mulheres negros, para esses espaços. Seja na universidade, num restaurante, num clube, em um podcast. As pessoas até questionam, mas por que fulano estava lá? Existe uma questão, né, quando a gente fala de diversidade, racialidade, que eles chamam de o salário do homem branco. Que por vezes, existe uma concepção de que você pode estar bem desde que não esteja melhor do que eu. Então, se um homem que não é parecido comigo está melhor do que eu, isso é ruim. Porque aí é uma questão totalmente voltada para a raça. Porque ele é negro, ele não devia estar lá, não devia ter essa posição. Porque eu que sou branco, deveria ter esse privilégio. Então, isso está de forma inconsciente na nossa sociedade e é um tipo de racismo estrutural, porque a estrutura permitiu, que a gente construiu enquanto sociedade, que existisse essa diferença, que todo mundo não tivesse o mesmo acesso. E aí entra toda uma discussão sobre política de cotas, e tem muitas pessoas hoje que ainda não concordam com isso, né? Visto que o nosso país ainda foi construído com base numa escravatura, ou seja, as pessoas negras sempre estiveram a serviço, e aí isso teve toda uma construção desse espólio ao longo de mais de 500 anos, e que as pessoas não entendem o impacto que isso tem hoje na nossa sociedade, sendo maioria pretos e pardos, e não estando ocupando essas posições. Então, quando a gente olha por um retrato, faz um raio-x, tu vê que isso não está lá. E existe ainda questões de estranhamento e de referenciais que incomodam e que criam dissensões. Eu sofri uma centena de situações aqui na minha vida e ainda sofro, desde o porteiro falando, você mora aqui mesmo? Tem certeza? Deixa eu ver sua identificação. No lugar onde eu moro 3 anos, né?
Então, esse é o mínimo das coisas. Até eu ser seguido no mercado, né? No museu, a pessoa vinha atrás de mim. Ninguém seguindo, mas eu entrei no museu, a pessoa vem atrás de mim, me segue, sabe? Esse tipo de situação. Ou ser abordado. Eu não consigo sair do mercado, claro, por uma questão de vivência minha, sem carregar o ticket do cupom da compra. Eu deixo no meu bolso, pra eu não ser questionado. Falar, não, tá aqui, eu paguei, né? Esse é o tipo de coisa impensável, né? Que eu não imagino que tu deve ter se preocupado em algum momento da tua vida Sim. de ir no mercado que eu tenho que sair com o ticket no bolso. Uhum. Mas se você perguntar pra outras pessoas negras, e homens principalmente, eles vão dizer, não, isso aí é o básico, né? Andar com a identidade sempre no bolso. Tá com o cabelo cortado, não posso estar tudo mal vestido. Às vezes nem, aqui em Balneário nem de chinelo, né? Porque eu posso ser visto como uma pessoa, confundido com uma pessoa até em situação de rua, por ser preto. Porque a polícia viu uma pessoa preta aborda. Inúmeras vezes eu já fui abordado, inclusive com um fuzil da polícia. Tava andando na minha rua, na frente da minha casa. Pediu pra levantar a blusa. A polícia com uma arma. Eu falei, meu, gente, o que é? Vocês estão com medo de morrer? Eu não vou tirar um fuzil daqui. Isso da minha infância, né? Uhum. E o policial morava na rua de trás da minha casa, sabe? Tipo, sabe que a gente mora ali, que a gente é dali. Então, situações relacionadas ao racismo vivem inúmeras, inclusive no trabalho. O cara fala assim, mas você não era terceirizado? Não sabia que você era um efetivo aqui nessa posição. Isso um gestor da empresa. Eu falei, não, sim, eu trabalho no RH, eu sou o contratador. A pessoa de recrutamento e seleção, sou o psicólogo, né? E aí eu tenho que dar um sorriso amarelo, enfim. N situações que a gente poderia fazer um episódio inteiro só pra falar sobre isso. E essa solidão do homem negro em relação a isso, né? E aí, eu sendo um homem negro de uma profissão intelectual, isso leva a um outro nível, estando aqui, né, no Sul, que é um lugar naturalmente colonizado por europeus, de pele branca, olhos brancos. Então, ocupar um espaço nesse território que não é um território mais comum para mim, onde eu não encontro juízes negros, não encontro policiais negros, não encontro pessoas de referência em posições de autoridade, advogados negros, cria um estranhamento, quase que uma barreira de dificuldade, né? Para não falar só do olhar, mas de dificuldade para ocupar esses espaços. Mas Ou isso pra eu não te estar nesses impediu. Não me impediu. Porque você Obviamente. buscou um lugar de protagonismo. Sim. É que eu tô querendo dizer que, embora eu tenha uma força motriz, isso existe. E muitos com menos tenacidade desistiram já na arrancada. Por conta de inúmeras barreiras ou preconceitos que foram sofrendo e falam assim, cara, não quero. Ou não consigo. Ou se sentiram traumatizados, né? Por conta disso. Então, qual é a principal habilidade ou a principal característica que tem dentro de ti que te fez suportar e furar a bolha? Porque você atingiu posições e atinge posições de protagonismo, posições de importância, de cargos. Qual é a tua principal característica ou habilidade que te fez chegar lá? Sinceramente, teria que pensar melhor sobre isso, né? Os meus irmãos, eles não têm essa visão. E a gente foi criado pelos mesmos pais, nas mesmas escolas. E tem dois deles que nem se reconhecem como pessoas negras. Fala, não, eu sou moreno. Fala, moreno, meu, tá com dó de tinta lá, um irmão meu. Falando que é moreno, né? Ele é preto até mais que eu, né? Só que ele foi criado ou muito enredado com colegas de alta classe, brancos todos, onde ele era a pessoa negra da turma, né? E não se via como uma pessoa negra, nunca se colocou nessa posição. E aí tem uma questão de conexão com a sua racialidade, com a sua negritude, a gente fala, né? Então ele nem se conectou com isso, com essa raiz. E para ele é uma questão que ele nem percebe, ou não percebe, não tocou na questão do preconceito. Mas aquilo, se ele começa a reparar, tá atravessado em vários momentos da vida dele. Então, até recentemente no meu aniversário, eu trouxe meus irmãos e surgiu esse debate no jantar. E aí eu percebi o quanto eles estavam fora, assim, estavam não alcançando, né? E eu olhava para minha esposa, que também é uma mulher negra, cacheada, que é professora, é psicóloga também, e também tá ocupando alguns espaços assim, e a gente sempre faz muitas essas discussões em casa, em outros lugares, né? Ela dá aula, inclusive, de inclusão, de diversidade na faculdade. E a gente olhava e falava, mas não alcançam aqui, ó. Não dá. E não é naquele momento ali. É como se, quando você toca no tema da tela azul, sabe aquela hora que o cérebro não pega, da terapia? E aí o que acontecia era isso, né? Então eu não culpo eles, mas a gente teve a mesma criação. Então tem alguma coisa dentro de ti, o que que é? Boa pergunta. Talvez a tenacidade, a vontade de fazer a diferença, de não ter um discurso
mesquinho, talvez, ou até... embora eu não concorde com nada da meritocracia, eu acho que não é um caminho de discurso a ser seguido, eu fui encontrando pessoas, aliados, que são muito importantes. Que é um ponto. Mas tu cresceu por mérito também. Eu diria que foi mais, não vou dizer sorte, né? Mas tudo na minha vida foi me conduzindo para algo. E aliados foram muito importantes para me impulsionar, para me trazer. Uma mão estendida sempre foi importante, né? Inclusive desde direcionar a um grupo, a uma fala, a um curso, a um lugar. Esse apoio, que provavelmente eu tive que eles não, com certeza foi muito importante. De novo, né? As pessoas, né? Que te apoiam, que acreditam em você, que não desistem de você. Mas será que essas pessoas não surgiram porque você ia quebrando as barreiras e acreditando? Não, de fato, existe um mérito meu de tenacidade, de continuidade, de insistência, de persistir apesar dos pesares. E que muitos desistiram por muito menos, de fato, né? Mas não um mérito de ocupar posições, de chegar nesse lugar, eu acredito que não. É tudo uma construção muito coletiva, de conjunto de pessoas, de um conjunto de oportunidades, de situações, de estar no lugar certo, na hora certa, e de estar aberto para essas oportunidades. Porque por vezes, por não achar que é aquele meu lugar, eu nem me coloco à disposição, eu nem aceito o convite, eu não boto, nem me inscrevo. Então, nesse sentido, eu tenho muito mais tenacidade e ímpeto porque eu tenho um propósito. Talvez seja isso. Eu visualizo o meu propósito em ocupar essa posição até para ser essa referência que eu não tive. De poder falar assim, ó, tem espaço aqui, pode vir. Porque eu tô aqui, eu estico a mão pra você. Sim. E pra mim não teve isso nesse sentido, mas eu quero que você é a pessoa que vai esticar pra outras pessoas. Então isso me faz ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades, outras pessoas, circunstâncias. Então talvez seja isso que me leva, essa convicção que eu vim construindo também, né? Que era outrora o incômodo existencial, se tornou a convicção de esse aqui é o meu espaço, eu vim fazer isso aqui, eu vivi até agora para construir isso e para trazer outras pessoas para essa discussão, seja de direitos humanos, racial, de tecnologia, da psicologia, e tá dando certo, mais agora do que no passado, né? Então é um encontro também, né? Disso. E se eu fosse pensar, né, uma real lição, seria que ninguém se cura sozinho, ninguém faz nada sozinho. Tu tá respondendo antes de eu te perguntar. Peraí. Essa é a pergunta final. A gente tá chegando nos minutos finais. Acho que a tua fala foi agora o fechamento, porque a gente juntou o primeiro bloco do autoconhecimento com a história de que a tua força motriz que tem aí dentro de ti é o teu propósito que tu carrega, que vai te fazendo quebrar barreiras e vai fazendo suportar as pancadas que vêm relacionadas a tudo, né? Sim. A pergunta final é a seguinte: se você fosse passar a régua na conta da tua vida, desses 36 anos, olhando pra trás, tudo que tu vivenciou, desde do fogo no berço, da maturidade precoce, dos nãos, dos sims, das conquistas, das derrotas, e resumisse a grande lição que a tua vida traz numa frase: eu, André, vivi o que vivi e aprendi que... Eu aprendi que ninguém faz nada sozinho e ninguém se cura sozinho. Todos nós só existimos na relação com o outro. É na outra pessoa que eu entendo que eu sou eu. Que esse é o conceito de identidade, né? Eu sou só eu porque eu vejo outra pessoa e falo assim, você é parecido comigo, né? Esse é o conceito de identidade. Porque senão a gente se identificaria com uma árvore, com um cachorro, com qualquer outra coisa. Então, o eu só existe no relacionamento. Então, eu só vivi o que vivi, aprendi o que aprendi e cheguei onde cheguei porque tive muitas pessoas que me apoiaram, se identificaram comigo, sonharam junto o sonho. E aqui já quero falar da minha esposa também, que é alguém muito importante pra mim, que foi essencial para desbloquear o meu potencial, principalmente, né? Para olhar pra mim e falar assim, acredita em você, no seu propósito, acredita em você, em quem você é. Que era a pessoa que diariamente repetia pra mim, lembra daquele cara que falou quando você tinha 18 anos, que ele via algo, eu vejo algo. E tal, tá aí. E eu tentando assim entender, né? O que que é isso, o que que é isso. E ela sempre acreditando em mim. Então, casar foi uma das melhores coisas, se não a melhor coisa que me aconteceu, né? Principalmente com a Letícia.
Então, só casei uma vez, né? Então, foi a grande namorada da minha vida, que hoje é minha esposa, e no futuro vai ser a mãe dos meus filhos. Então, hoje é a minha principal parceira. E por ser psicóloga também, a gente tem conversas e debates intermináveis em casa sobre todo tipo de coisa. As DRs devem ser até citando autor, bobear, né? Deve ser tipo mais embaixo, assim, né? André, foi uma baita conversa, muita gratidão por ter se permitido mergulhar tão fundo em assuntos tão delicados. Por vezes eu te deixei sem respostas, né? Tu deu uma suspirada, assim, refletindo. Que maravilha poder te escutar. Eu quero agradecer você que ficou até o final desse episódio. Tenho certeza que alguma mensagem do André deve ter tocado em alguma ferida sua também, porque sempre nos faz refletir. Lembre-se de nos seguir lá no Instagram, @viviaprendepodcast. Eu te encontro no próximo episódio com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até mais!